Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Hoje a gente tem uma edição especial do programa Expresso Israel, uma edição presencial aqui na comunidade Shalom em São Paulo. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal, também deixar o seu comentário aqui embaixo. Esse programa é gravado, então você está assistindo depois dessa edição que aconteceu em São Paulo no dia 25 de novembro. E hoje estou aqui presencialmente com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel, para comentar sobre as principais notícias, os principais assuntos em Israel, hoje aqui presencialmente no Brasil, e é legal encontrar as pessoas que nos assistem, nos acompanham presencialmente. Fica até difícil fazer o bordão aqui, né? Igual o Adriano falou, são tantos, mais de 2 anos aí, né, Dani? Apesar da gente ter se encontrado presencialmente em Israel. E hoje a gente tá aqui. E, Dani, obrigado aí por ter topado essa conversa, a gente ter achado uma agenda. E pra gente começar, Dani, como que tá a situação em Israel hoje, pós cessar-fogo? O que que você tem sentido? Contar aí pra gente. E lembrando, como o Adrian falou, para quem tá aqui presente, tem um QR Code com a Leni, só escanear, fazer perguntas e a gente vai responder. Oi, gente, obrigada por terem vindo. Agradeço muito a presença de todos vocês. Quando a gente está falando, né, no YouTube, a gente não sabe quem está do outro lado, e é bom ver a cara das pessoas também. É, e esse nosso expresso de hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai ser um pouco mais pessoal e a gente vai ser mais interativo, né? Vou responder perguntas, que é uma coisa que a gente não consegue fazer quando faz no YouTube. Então a gente decidiu que a gente não vai falar do que aconteceu na semana passada em Israel, até porque eu estava aqui no Brasil, cheguei há uma semana justamente, então a gente resolveu falar um pouco mais de coisas mais gerais, digamos assim, né? Falar um pouco do meu sentimento do que tá, as coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, né? É, e respondendo essa pergunta, não, quer dizer, a situação em Israel agora está um pouco mais tranquila, certamente os israelenses estão conseguindo respirar. Só o fato de não precisar ficar preocupado e com logística sobre qual é o bunker mais próximo, qual é o quarto protegido mais próximo que você pode entrar, quando que vai soar uma sirene, quando que vai ter alguma notificação que, olha, vocês têm que procurar, porque agora você tem no aplicativo do Exército, você primeiro recebe uma notificação dizendo que talvez daqui a alguns minutos vai soar uma sirene. Quer dizer, isso você deixa você mais nervoso ainda. Quer dizer, em vez de soar a sirene, talvez daqui a 5 minutos. Às vezes não soa, mas você já ficou nervoso, né, antes. Então, só isso já é um alívio enorme. Muita gente, como eu, inclusive, o João sabe que ele teve na minha casa e ele viu, eu tinha kit Irã, né? Que era uma caixa com um montão de coisa que se tiver guerra com o Irã, que acabou realmente efetivamente ocorrendo, eu tinha lá água, algumas caixas de comida, power bank, se não vai faltar luz, e pilhas, velas, fósforos, eu tinha um montão de coisa que todos os israelenses tinham para colocar no quarto protegido, quem tem quarto protegido em casa, para se por acaso eu tiver que ficar dentro do quarto protegido por dias a fio, ou por horas a fio, quer dizer. Então, eu desmantelei o meu kit Irã, então já é uma sensação boa, a sensação de saber que os filhos podem ir para a escola e não vão ter que sair correndo para o bunker da escola. Mas, junto com essa sensação de alívio, existe também um temor de que volte, né? A gente está vendo, nas últimas 2 semanas, a situação na fronteira com o Líbano voltando a esquentar, o Hezbollah novamente colocando as asinhas de fora. Há muitas informações sobre a quantidade de dinheiro e de armamentos que o Hezbollah recebeu do Irã desde o começo deste ano, 2025. Mesmo que o governo libanês tenha prometido que iria desmantelar o Hezbollah, tirar as armas do Hezbollah, o Hezbollah, a princípio, aceitou e, obviamente, voltou atrás.
e está novamente se rearmando, então há uma tensão muito grande, já há um vai e vem de hostilidades, né? Então, há novamente aquele meio pós-trauma, será que a gente vai ter que passar por isso de novo? Principalmente os moradores do norte, né? E no sul, a gente vê, né, com Gaza, que é, quanto mais o tempo vai passando desde o começo do cessar-fogo, o Hamas vai se restabelecendo como força e é, como governo, né? Em Gaza, o que não era previsto pelo acordo de cessar-fogo. O acordo de cessar-fogo previa que o Hamas iria ser desarmado, que haveria um novo tipo de administração internacional, uma administração também com palestinos, mas não do Hamas. E isso não está acontecendo. O Hamas está conseguindo empurrar com a barriga da evolução dos reféns israelenses. E cada dia que passa, o Hamas novamente se coloca como a soberano na faixa de Gaza, inclusive fazendo caça às bruxas às pessoas que que o Hamas considera ser colaborador de Israel. O Hamas matou centenas de pessoas no último mês, com execuções sumárias no meio da rua, em Gaza. Isso tudo na tentativa de se restabelecer, de se recolocar como soberano em Gaza. E agora a pergunta é como é que esse cessar-fogo vai ser mantido? Vai haver uma segunda fase? A gente vai conseguir ver o Hamas se desarmando, o Hezbollah se desarmando? E a resposta que eu digo para vocês é: não sei, mas o que eu posso dizer é que o que os israelenses pensam de maneira muito pessimista, né? Os israelenses, eles levaram um baque no dia 7 de outubro de 2023, mesmo pessoas que eram mais otimistas em relação ao futuro e paz e conversas e negociações, hoje estão bem mais céticas e muito pessimistas em relação à capacidade, à possibilidade, né, de haver algum tipo de negociação mais de longo prazo com esses grupos terroristas, né? Então, não sei o que vai acontecer, mas certamente há, por um lado, alívio em Israel, por outro lado, tensão e ansiedade em relação ao futuro e pessimismo. E Dani, você retorna ao Brasil mais ou menos depois de um ano da última vez que você veio aqui, né? O que você tem sentido em relação ao sentimento, às opiniões aqui no Brasil em relação a Israel, né? Você sentiu alguma mudança? As coisas permanecem? Qual que é a sua percepção dos brasileiros em relação a Israel? Olha, isso eu acho que né, o público pode responder melhor do que eu. Mas o que eu sinto vindo de lá é que realmente no ano passado a situação estava muito pior, né? Quer dizer, no meio da guerra, a hostilidade, né, da imprensa mainstream, de pessoas que não entendem nada do assunto, de manifestantes nas ruas, estava muito maior do que agora. Acho que agora, com cessar-fogo, deu uma baixada de bola. Eu não sinto mais isso nas ruas, apesar de que mesmo no ano passado, quando eu vim, acho que abril do ano passado, conversando com pessoas na rua, São Paulo, no Rio, eu ouvia de muita gente, taxista, vendedor, a maioria é a favor de Israel, falando: ah, não, vocês estão certos no que vocês estão fazendo, tal, não sei o quê. Quer dizer, então você vê que é uma diferença também do nível da rua, o nível das pessoas e o nível né, que você vê os militantes e a imprensa, a grande imprensa, não toda a grande imprensa, mas boa parte da grande imprensa. Então eu sinto que aqui também está se dando uma respirada nesse momento, há uma baixada de bola, mas o que eu sinto mais do que do ano passado em relação a essa questão, não é, quer dizer, como eu falei, hostilidade com Israel um pouco em baixa, mas eu sinto que o antissemitismo está maior, que durante esse um ano e meio que eu tive fora, que eu voltei agora, o antissemitismo deu uma levantada de bola muito, muito, muito forte, algo que talvez não estava sendo sentido tanto em abril do ano passado e que, de repente, começou a aparecer com muito mais força, não só aqui, no mundo todo, né?
E eu posso dizer que os israelenses estão muito preocupados, e preocupados porque agora você não pode mostrar que você é israelense ou que você é judeu no exterior. Você viaja para o exterior e a conversa que você tem que ter com seu filho, sua filha, é não fala hebraico, não usa kippah, não usa Magen David. Eu fui com a minha filha para Londres há alguns meses atrás e eu falei para ela, falei, olha, vamos falar em português ou em inglês. Ela já fala inglês comigo, então ela não mudou muito, mas eu falei, não, tenta não usar hebraico. E uma coisa, assim, engraçada ou trágica que aconteceu, que a gente estava no metrô de Londres, dentro do metrô, indo de um lado para o outro, e começa a tocar o alerta de bomba em Israel. Foi um alerta errado, não teve bomba, mas tocou, e eu estava com o aplicativo ligado, e começou a tocar o alerta de bomba. Eu acho que no metrô eles não entenderam o que que era. Eu apaguei rapidinho, e eu falei, ai meu Deus, tem que tirar esse aplicativo daqui, não sei o quê. E uma coisa assim que eu, eu fiquei meio tensa naquele momento, que vai que alguém entende o que que é aquilo. Mas é muito preocupante para os israelenses. Por um lado, eles ficam preocupados e tristes com o que acontece no exterior. Por outro lado, eles têm uma reação, que é uma reação meio tipo, dane-se o mundo. Dane-se o mundo, nós sabemos o que que a gente está fazendo, nós sabemos que a gente está fazendo a coisa certa, e o mundo está contra a gente. Tá bom, a gente tem que se cuidar no exterior, mas a gente não vai mudar quem a gente é. A gente não vai mudar o que a gente está fazendo, quer dizer, o que a gente pensa que é certo fazer. É claro que há divergências dentro de Israel também, né? Mas tem então essa coisa, tipo, a gente tem que ter cuidado no exterior, que pena que isso está acontecendo, mas a gente não vai mudar quem a gente vai ser resiliente e a gente vai lidar com tudo isso, que a gente sempre tem que lidar com tudo, a gente vai ter que lidar com isso também. Só antes de comentar isso, Dani, lembrando aqui, quem quiser fazer perguntas, só escanear o QR Code, eu vou receber aqui e a gente vai fazer. A Leni tá mostrando aí, vai passar, então fiquem à vontade. É um tema que a gente fala muito no Expresso, né, Dani, no IB também, é da desumanização do israelense, né, de colocar nessa caixinha de colonizador branco, europeu, e aí tem toda essa retórica do antissemitismo, do vilão, do agente, e hoje a gente vê isso se manifestando. A gente, pós 7 de outubro, via muito isso no ambiente digital, né, desse setor que se autodeclara pró-palestino, mas que tem uma luta ali muito seletiva, que hoje a gente vê na rua isso, né, esconder Magen David, não, se tiver o passaporte israelense, evitar não usar. Então é um processo de desumanização total da sociedade israelense, que é muito plural, muito diversa, com diversas opiniões, e que semanalmente, inclusive, ia para as ruas pedir o fim da guerra e um acordo de libertação dos reféns, né? Pois é, na verdade essas manifestações começaram antes da guerra, né? Aquelas manifestações que começaram contra a reforma judicial ou o golpe judicial, que esse governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentou e continua tentando aprovar. E os israelenses foram imediatamente. Eu me lembro, dia 4 de janeiro de 2023, a primeira manifestação em Tel Aviv, chovendo, e os israelenses já foram se manifestar contra o enfraquecimento da democracia, a tentativa desse governo de enfraquecer a democracia. E houve manifestações desde então, e mesmo durante a guerra, todas as semanas. Talvez não tenha ocorrido durante a guerra com o Irã, que foi mais tensa, realmente, estava mais perigoso. Mas todos os outros fins de semana e durante a semana houve manifestações da sociedade civil. A sociedade civil em Israel é muito, muito, muito forte e muito ativa. Não é aquela coisa tipo assim, política, não quero me envolver, não. Todo mundo se envolve, porque é uma sensação de que esse é o único país que a gente tem que cuidar dele, e todo mundo tem voz aqui, todo mundo merece ter sua voz escutada. Então, as manifestações, primeiro era contra a reforma judicial, depois que houve o 7 de outubro, as manifestações se tornaram pela volta dos reféns, né? Muito antes de se pensar em qualquer tipo de cessar-fogo, era um clamor, né, um apelo ao governo para que fizesse de tudo para que os reféns voltassem a Israel. Com o tempo, foi se tornando uma coisa menos política, porque você pode imaginar, né, as manifestações mais ou menos no mesmo lugar que elas aconteciam antes. Então,
Você pode pensar, é gente da oposição a Netanyahu que está fazendo essas manifestações pela volta dos reféns. Com o tempo, o clamor e o apelo do povo pela volta dos reféns se tornou um apelo de 80% da população. As pesquisas diziam isso. Então, isso quer dizer que não era só oposição. Era oposição, era gente a favor do Netanyahu, era gente contra também, era gente mais no meio. Todo mundo, religiosos, seculares. Quer dizer, não era só a esquerda high-tech em Tel Aviv. Era gente que vinha de longe para poder manifestar com posições diferentes, porque a grande vitória que eu considero dessa guerra de Israel, se perguntarem para mim se Israel venceu a guerra, eu vou dizer venceu, porque a grande vitória foi trazer de volta todos os reféns, vivos ou mortos. Ainda há 3. Um foi devolvido hoje, a gente não sabe qual dos 3. É um cidadão do Nepal e 2 israelenses. A gente está esperando a qualquer momento a confirmação de qual deles foi devolvido. Mas ainda tem 3 mortos. E mesmo assim, as manifestações continuam até que todos os corpos sejam devolvidos. Então, ganhou em Israel o ethos israelense de não deixar ninguém para trás. Porque esse é talvez o maior ethos do Estado de Israel, que estamos aqui num projeto especial de reconstrução de um país que foi desmantelado há 2000 anos atrás, e de uma entidade, soberania judaica em parte dessa terra, e não todos têm o mesmo valor, e a gente não deixa ninguém para trás. A gente não deixa soldado para trás, a gente não deixa civil para trás, a gente não deixa vivos, não deixa mortos, e não deixa, inclusive, estrangeiros para trás, né? Então, a volta dos reféns foi um dos momentos mais lindos que eu vivi nos 22 anos que eu moro em Israel. A emoção das pessoas nas ruas, foi todo mundo para as ruas com bandeiras, era choradeira o dia inteiro. Quer dizer, a volta de cada refém, porque teve vários, a Cessar-Fogo, que foram voltando, alguns. Todos eles foram muito emocionantes, mas esses últimos 20 vivos que voltaram, depois de sofrer 2 anos de torturas físicas e psicológicas, essas pessoas vão precisar de muita força para superar tudo que elas passaram. A volta desses últimos 20 reféns foi uma catarse nacional. E o momento que a gente achou que não ia ter perspectiva, né, Dani? Que eu lembro que a gente fazia os programas assim, que a gente olhava e ficava... E agora, né? Parecia que não ia ter saída, não ia ter fim, né? Eu achava que esses 20 não voltariam mais. Ou vão morrer lá, entendeu? De fome, inanição, ou vão ser torturados até a morte. E que os outros 28 corpos iam desaparecer pelo mundo. Assim como teve o caso do Ron Arad, que é aquele copiloto que desapareceu em 1986 no Líbano, que até hoje ninguém sabe onde está o corpo dele. Isso nunca sai do pensamento dos israelenses. Que tem um copiloto que em 1986, olha quanto tempo, desapareceu, e isso ainda está na cabeça dos israelenses, que a gente deixou para trás uma pessoa. Quer dizer, então, imagina se ficassem 28 Ron Arads ou 48 Ron Arads, entendeu? Isso era uma coisa que não entrava na cabeça dos israelenses. Então, esse dia da volta dos reféns foi o dia da vitória. Eu considero o V-Day de Israel foi... Não interessa que o Hamas vai ganhar, não vai ganhar, vai fazer o que vai fazer. A gente provou para nós mesmos que a gente não deixa ninguém para trás. E que cada pessoa aqui desse país merece ser enterrada com dignidade ou voltar, ou ser abraçada pela sua família de novo. Dani, a gente recebeu as primeiras perguntas aqui do público no QR Code, né? E algumas perguntas bem interessantes, né? A primeira é: como os israelenses veem o Netanyahu hoje? A popularidade dele caiu? Oscilou, né? Nesses últimos 2 anos oscilou. Teve uma época que a popularidade estava muito, muito baixa, mas agora, com a volta dos reféns, a popularidade dele aumentou. Porque aconteceu? Teve durante muito tempo em que ele não parecia estar do lado dos israelenses que queriam a volta dos reféns.
por questões políticas. Ele tem um grupo uma coalizão com partidos, principalmente dois de extrema-direita, que considerava que os reféns eram um sacrifício. Vou morrer. Não morreram 1.200 em 7 de outubro? Ai, vou morrer mais 20. Daí, sacrifício. A gente não tem que fazer cessar-fogo, não tem que pagar um preço de libertação de presos palestinos, a gente não tem que pagar preço nenhum por esses reféns que pena, não é que eles sejam felizes que os reféns vão morrer ou não, mas eles não achavam que Israel deveria pagar preço algum, negociar de maneira alguma com os terroristas. E o Netanyahu, para manter seu governo, ou talvez porque talvez concordasse um pouco com isso, a gente não sabe o que ele pensou. Ele, por muito tempo, não aderiu a esse apelo, e claro que não cumpriu esse apelo, né? Não fez de tudo que ele podia para trazer de volta os reféns. E isso fez a popularidade dele baixar muito. Foi um momento que ele começou a perceber que ele estava em baixa, ele começou a usar o pinzinho dos reféns. Ele começou a usar, no começo ele não usava aquele amarelo, não sei o quê, aquela fitinha. De repente ele começou a aparecer com as fitinhas. E começou a dizer os nossos reféns, os nossos não sei o quê. Que ele começou a perceber que o público estava numa direção que ele estava aposta. Mesmo assim, só quando o Trump interviu é que os reféns realmente foram libertados. Eles foram libertados por causa da intervenção do Trump, que se fosse pelo Netanyahu, Netanyahu ia adiar, ia empurrar com a barriga qualquer cessar-fogo com o Hamas, e sei lá o que ia acontecer com esses reféns. Iam acabar morrendo lá. Houve uma certa mágoa do Netanyahu contra o Netanyahu por causa disso, mas na volta, no momento que voltou, e aí o Netanyahu também, todo feliz, não sei o que, e aí meio que esse capítulo se fechou e novamente a gente viu o Netanyahu aumentando a sua popularidade, mas não o suficiente para ele conseguir montar o próximo governo. As pesquisas de intenção de voto nesse momento, a gente está a 1 ano das próximas eleições, as pesquisas de intenção de voto que podem mudar e provavelmente vão mudar muito, né? Ano de eleição, as coisas mudam. Mas as pesquisas de intenção de voto dão a ele, ao Likud, algo em torno de 24, 25 cadeiras no parlamento, que é bem menos do que as cadeiras que o Likud tem hoje. Os partidos que fariam coalizão com o Netanyahu juntos não chegariam a 61 cadeiras. Quer dizer, chegariam a 50, depende agora das pesquisas. Então, por enquanto, nesse momento, 1 ano das eleições, o Netanyahu não tem como formar o próximo governo. Justamente por isso que ele até agora não convocou novas eleições, porque eu acho que se ele visse pelas pesquisas que ele poderia ganhar facilmente, eu acho que ele já teria convocado novas eleições. E ele não convocou novas eleições, mas o mandato vai terminar daqui a 1 ano. Então, só tem no máximo 1 ano para tentar recuperar a popularidade. E agora ele está enfrentando 2 problemas que estão deixando a popularidade dele em baixa ainda. O primeiro é o alistamento dos ultra-ortodoxos. O consenso em Israel de 85% dos israelenses é que tem que alistar os ultra-ortodoxos, jovens, extremamente religiosos, Haredim, ultra-ortodoxos, devem ir ao exército, assim como todo o resto da população faz exército, provavelmente a população judaica. E os ultra-ortodoxos não querem que seus jovens se alistem. E eu sempre explico no Expresso, não é porque são pacifistas, não tem nada a ver com isso. Eles não querem alistamento militar porque eles acham que os jovens ultra-ortodoxos que se alistarem no exército vão sair seculares do exército. Vão perder o seu patamar, o seu ethos ultra-ortodoxo, porque vão conhecer novas pessoas, vão interagir com mulheres, vão ouvir música pop, né? E eles não querem isso. Então, eles não querem perder os jovens que vão ficar lá na bolha ultra-ortodoxa. Só que isso não passa pela goela da maioria dos israelenses. Não passa. Então, há 30 anos eles tentam aprovar uma lei como essa, e há 30 anos essas leis ou não passam no parlamento, ou quando passam são derrubadas pela Suprema Corte, porque são inconstitucionais, porque todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso é básico da Constituição, já não tem uma Constituição, mas das leis básicas de Israel. Então,
os partidos ultra-ortodoxos que estão hoje na coalizão de governo apoiaram Netanyahu nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, em tudo que Netanyahu quis fazer, porque disseram para ele, em troca, você vai fazer uma lei de isenção militar para os jovens ultra-ortodoxos. E o Netanyahu não está conseguindo. Não está conseguindo. O que ele está fazendo? Ele está empurrando novamente com a barriga, para tentar, quem sabe, até as próximas eleições, que isso não saia do lugar. Mas isso está custando a ele muita popularidade, porque a maioria dos israelenses não quer uma lei como essa e acha que não passa pelo gogó. Não passa pelo gogó. Todo mundo tem que levantar o fardo de ir para o exército e morrer em campo de batalha junto, igual. Não pode ultra-ortodoxo não ir lutar na guerra. Então, isso custa ao Netanyahu muitos votos, mas ele não pode também chegar para os ultra-ortodoxos e falar assim, não vou fazer a lei, porque imediatamente eles saem do governo e o governo dele cai. Tá? Então, o Netanyahu está em cima da linha. Eu acho que, nesse caso, o Netanyahu concorda com a maioria dos israelenses. Eu acho que ele já disse isso antes e eu não vejo o Netanyahu como um cara que é a favor da isenção, mas ele, por motivos políticos, tá, isso não, ele continua prometendo aos ortodoxos que ele vai fazer isso e ele vai perdendo popularidade. A outra coisa que ele ultimamente tem perdido popularidade é a questão da comissão de inquérito para determinar o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. O povo agora amplamente apela por uma CPI, por uma comissão parlamentar de inquérito, Vadat Hakira Mamlachtit, que vai perceber, que vai tentar explicar o que aconteceu e apontar os responsáveis, não culpados, mas os responsáveis. E ele sabe, Netanyahu, que o principal responsável, como primeiro-ministro, é ele. Ele vai ter que falar eu como primeiro-ministro, assim como uma empresa que fale o CEO, mesmo que não tenha sido o único responsável, ele, não, eu me responsabilizo enquanto CEO. E o Netanyahu conseguiu, nesses últimos 2 anos, demitir ou fazer com que saíssem de seus cargos toda a cúpula política e militar que estava no dia 7 de outubro de 2023. O único que sobrou é ele. Ele é a única pessoa da cúpula política e militar do país que estava em poder, estava lá em 7 de outubro de 2023. E ele fala que todo mundo era culpado, menos ele. Ele não fez nada, todo mundo enganou ele. Então, ele não quer uma comissão parlamentar de inquérito que vai apontar, no final das contas, que o primeiro-ministro é responsável e precisa pendurar as chuteiras. E ele não quer isso, então é um clamor do público também, e é um consenso entre os israelenses que tem que ter uma CPI. Depois de todas as guerras de Israel, do Yom Kippur, mesmo a guerra dos 6 dias que Israel ganhou, todas as guerras houve uma CPI para discutir, para tentar entender o que aconteceu, para evitar que aconteça de novo. Então a gente não vai mais fazer isso, não vai fazer aquilo. O que a CPI aponta que foram os erros? É importante para você evitar que aconteça de novo. E o Netanyahu diz que não vai fazer a CPI, que ele vai fazer uma comissão interna do governo. Que aí é aquilo que a gente está vendo hoje, né, Rabino? Que é assim, aquela coisa meio tipo escolher gente que vai ser a favor dele, né? Escolher gente que vai falar, não, Netanyahu foi só enganado pelo líder do exército naquele momento, entendeu? Então, também não passa pela goela da maioria dos israelenses e ele está perdendo muita popularidade por causa disso. Agora, o Netanyahu é um mágico da política. Ele é habilidosíssimo, ele tira coelho da cartola, ele tem as na manga, nunca termina os as na manga. E se vocês me perguntarem se vocês acham que o Netanyahu é capaz de ganhar as próximas eleições, eu digo sim, é capaz. Dani, chegou uma pergunta aqui bem interessante ainda no tópico das eleições, que após 2019, em particular, a gente observou o impasse político, né, na Knesset com as rodadas de eleição. E como que você observa o cenário para 2026 nesse pós-guerra? E se dá para dizer que existe um partido vitorioso e também hoje o papel da oposição, né? Se existe uma oposição em Israel capaz de vencer o Netanyahu, né? A gente tem figuras
aí na própria Knesset, né, como Yair Lapid, que é o líder da oposição. A gente vê uma figura mais à esquerda, que é o Yair Golan, também na fusão do Meretz e do Avodá, no Partido Ha-Demokratim, também como a voz atuante, o próprio Naftali Bennett, que é um ex-primeiro-ministro que aparece liderando as pesquisas. Como que a gente pode olhar esse cenário de 2026 e também se dá para pensar numa oposição unificada aí para vencer o Netanyahu? Pois é, desde que começaram essas rodadas, a partir de 2019, de 5 eleições em 3 anos que a gente teve, e os últimos 3 anos desse governo, a política israelense se divide em dois lados. Pró-Netanyahu, anti-Netanyahu. Pró-Bibi, anti-Bibi. Não tem mais nada. Então, a oposição, é claro que é diversificada. Você tem esquerda, Yair Golan, você tem centro, Yair Lapid, você tem a direita, Naftali Bennett, Victor Lieberman também é um cara de direita. Todos eles são anti-Netanyahu. Então, todos eles estão no grupo de oposição. É uma oposição super diversa. Não pensa a mesma coisa, né? E a situação que é o Netanyahu é basicamente o Likud, os dois partidos de extrema-direita, que um deles nem passa, nem ganha votos na próxima eleição, espero que continue assim, segundo as pesquisas, e os partidos ultra-ortodoxos, que historicamente não eram só pró-direita, não. Os partidos ultra-ortodoxos já fizeram coalizão com a esquerda também. Quer dizer, é meio novo, entre aspas, que os extremamente religiosos sejam vistos como de direita. Eles não era assim antigamente. Mas então, o que acontece? Você tem esse bloco pró-Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu. Como eu falei, as pesquisas de opinião eleitorais de hoje, né, de intenção de voto, dão para a oposição, que são esses partidos todos, maioria. Hoje, a oposição conseguiria formar um governo. O Netanyahu não conseguiria formar um governo, hoje, né? Agora, o problema é que dentro da oposição existe uma briga de quem vai tomar as rédeas. Quem vai ser o primeiro-ministro? Como é que vai ser? Que lado que vai esse governo? A gente viu um governo que durou 1 ano e meio, que foi o governo do Lapid com o Naftali Bennett, que foi entre 2020 ou 2021, 21, 22, em que eles fizeram um bom governo, mas no final já havia muitas rachaduras, porque o que unia eles e o que une essa oposição hoje é a ojeriza ao Netanyahu. Não é alguma coisa, nós somos pró alguma coisa. Não, nós somos contra alguma coisa. Então isso não se sustenta muito. É um pouco difícil. É por isso que a oposição não conseguiu até agora levar, né, sei lá, não conseguiu aí 70% das intenções de voto. Porque existe uma briga interna na oposição ao Netanyahu muito grande, porque são diversos, né? Agora, o que eu vejo é que o público israelense ele é cada vez mais centrado, quer dizer, a esquerda quase desapareceu, agora com o Yair Golan, os democratas estão com uma certa força, mas ainda é um partido de nicho. Quer dizer, a esquerda virou nicho, tá? Mas você vê partidos de centro ou centro-direita, centro-esquerda, com a maior parte dos votos da classe média trabalhadora, né, o pessoal que enfim, é a favor da democracia, que é o Yair Lapid, o Benny Gantz, o Gadi Eisenkot, o próprio Lieberman talvez entre aí, que são partidos que estão no centro-direita, centro-esquerda, né? Não são radicais, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu acho que esse nicho, quer dizer, esse centro é que é o futuro. Eu acho que esse é o futuro. Alguém como o Lapid, alguém como o Gadi Eisenkot, mas eu acho que, neste momento, o futuro mais de curto prazo é o Naftali Bennett. Por quê? Porque o Bennett, ele é um cara de direita, ele é um cara, inclusive, que tem ideias bem de direita, mas ele é um cara pró-democracia. Ele não é, ao contrário do Netanyahu, ele não vai fazer de tudo, inclusive lei de isenção de ultra-ortodoxo no exército, que é uma coisa antidemocrática, anti-igualdade, né, entre as pessoas da sociedade. Ele é contra esse tipo de coisa. Ele pode ser um cara de direita, mas ele é pró-democracia. Ele não está interessado aí em fazer
em fazer golpe judicial, entendeu? Ele não está interessado. Ele é um cara de direita, mas ele é um cara que joga no campo da democracia. E como ele é um cara de direita, ele é capaz de pegar votos da direita também. E no momento que ele pega votos da direita, a esquerda apoia porque sabe que se você conseguir muitos votos da direita, você consegue formar um governo. Quer dizer, então, eu acho que a curto prazo, para enfrentar a ameaça de uma nova gestão Netanyahu, eu acho que vai todo mundo apostar no Naftali Bennett. E aí, a partir daí, talvez depois, numa outra eleição, haja alguma outra pessoa que possa liderar um campo mais de centro ou centro-esquerda, alguma coisa assim. Mas agora, nesse momento, o que eu vejo é que alguém como o Naftali Bennett, que é anti-Bibi, mas é um cara de direita, ele tem chance de levar essa eleição. Talvez seja o único que consiga levar essa eleição do Netanyahu, porque ele, como ele já foi primeiro-ministro também, então ele é visto como uma pessoa capaz, ele é bem visto pelos israelenses como uma pessoa que tem potencial de ser líder. Então, eu acho que ele realmente, no curto prazo, é o nome que a gente tem que ficar de olho. E a gente já viu coisas semelhantes em outros países, né? Você tem um bloco de uma direita que joga dentro das quatro linhas da Constituição, a extrema-direita, e aí mesmo setores até ultra-radicais de esquerda, né, com programas inclusive de ruptura com a institucionalidade, apoiam esse candidato de direita justamente porque, mesmo com divergências no campo ideológico, no campo econômico, Marcela, tudo bem. Esse candidato, essa candidata, apesar de tudo, apesar das diferenças, joga dentro das quatro linhas da Constituição, entende a separação de poderes, o Estado e a importância do Estado democrático de direito, que é o que o Netanyahu hoje vem fazendo o oposto, né? A gente estava falando aqui que desde o dia 4 de janeiro aí praticamente o Netanyahu via Yariv Levin já colocava as asinhas para fora para aprovar a reforma judicial, que a Knesset, com a maioria mínima, ia derrubar decisões da Suprema Corte, né? Agora, Dani, chegou uma pergunta aqui bem interessante, olhando um pouco a situação da guerra, do pós-guerra e de Gaza, sobre a situação psicológica dos reféns que retornaram, né, à situação fragilizada, e se existe uma mobilização da sociedade israelense para ajudar nos cuidados e no amparo desses reféns. Praticamente aí diariamente a gente vê notícias, relatos da situação do que os reféns passaram e sofreram no cativeiro, como que a sociedade israelense e as instituições têm se colocado em relação a isso. Esse é um assunto muito no coração dos israelenses, né? Inclusive, ouvindo entrevistas com médicos dos vários hospitais que receberam os reféns, porque todos os hospitais, grandes hospitais do país, se dividiram em receber alguns. Recebem 5, outros 4, outros 3, não sei o quê, para não ficar tudo também num hospital só, porque é um cuidado muito específico que você tem que dar para um refém que ficou 2 anos passando fome e sofrendo traumas físicos, inclusive sexuais, né? E aí a gente viu que essas entrevistas com os médicos, que os médicos israelenses estão escrevendo o protocolo de como tratar reféns jovens ou um pouco mais velhos depois de um sequestro por um grupo terrorista por 2 anos. Não existe precedente no mundo. Então, não tem livro que fala como é que você trata o refém. Não existe protocolos de nenhum outro país ou hospital ou autor de livro que tenha escrito sobre isso. Então, os israelenses estão inventando a roda. Estão inventando como fazer esse tratamento. E de uma maneira multidisciplinar. Então, em todos os hospitais, você tem uma ala específica para os reféns, tanto os que voltaram antes como os que voltaram agora recentemente, em que eles têm quartos montados especificamente para as suas necessidades, principalmente a necessidade de ter controle novamente de sua vida. Então, a orientação é que você antes, ou qualquer pessoa da equipe médica ou da família, são orientados a não
sair abraçando eles ou não sair beijando, sempre perguntar: posso te abraçar? Posso não sei o quê? Você quer isso? Você quer aquilo? O que que você acha? É que nem criança que você pergunta se quer comer, jantar, sopa ou não sei o quê, né? Né, na verdade, você vai dar as duas coisas para a criança, você só dá uma ilusão de que ela tá escolhendo alguma coisa. Nesse caso, realmente dá de volta o controle da vida para esses reféns. Então, eles recebem esse tratamento psicológico e essas orientações de como lidar e tratar com eles, e, obviamente, o tratamento médico. Muitos deles estão passando por muitas cirurgias, a gente não fica sabendo, mas muitos deles estão passando por muitas cirurgias no corpo, estilhaços, ossos quebrados. No caso daquele refém que perdeu o olho, cirurgia no olho e muitas, muitas coisas que a gente não sabe e que talvez eles não queiram que a gente saiba, até porque existe também essa privacidade médica também, e a imprensa respeita muito. Não só a imprensa, como a própria população respeita. Quando uma família fala: não vai atrás da gente na nossa casa, as pessoas não vão. Quer dizer, existe aí um respeito e uma tentativa de dar a eles a privacidade e, né, que eles querem, mas também recebê-los de braços abertos se eles quiserem né, falar, contar. Tanto que muitos deles foram para a Praça dos Reféns contar suas experiências e agradecer ao povo israelense. Muitos deles não tinham ideia de como que eles estavam sendo, como que as pessoas choravam por eles todos os dias. E eles, quando voltaram, viram nas ruas e nas avenidas pessoas com bandeirinhas, com placas e fotos deles, e receberam um tratamento quase sei lá, cantor de rock, star, entendeu? E pop, em vários lugares que eles chegaram, eles não tinham essa noção. Então, realmente, esse tratamento é multidisciplinar, com orientações específicas. O Israel está reinventando ou inventando a roda nesse sentido, porque não há precedente de uma quantidade tão grande de reféns que ficaram tanto tempo sofrendo todo tipo de abuso e tortura na mão de grupos extremistas, grupos terroristas, na história do mundo moderno, né? E aí, uma coisa que a gente sempre comenta no Expresso, né, Dani, quando a gente toca no tema dos reféns, é a passividade das organizações de direitos humanos nesse assunto, né? Da ONU, que se posicionou, né, pouquíssimas vezes em relação à violência que os reféns sofreram em Gaza, a própria Anistia Internacional e a mobilização, né, mundo afora aí que, né, volta ao tópico que a gente falou da desumanização da sociedade israelense, do israelense, né, de que, refém, passou isso aí, sofreu abuso psicológico, tortura, não importa, né, que a apatia e a passividade dessas organizações. Dani, chegou outra pergunta aqui bem interessante, né, ainda no tópico da guerra, sobre, né, e mais relacionado ao dia a dia. A guerra afetou a economia? Como está o dia a dia em Israel? Preço das coisas, empregos, turismo? Teve alguma mudança? Teve impacto? Porque a gente muitas vezes olha a guerra de uma maneira muito abstrata, né? E tudo mais, mas cada míssil disparado ali tem um custo. O soldado da reserva, o Estado tem que pagar o salário da profissão dele enquanto ele está na reserva. Essas coisas impactaram e afetaram a economia israelense, enquanto o ministro das Finanças, uma pessoa, digamos assim, não muito confiável, né? É, pois é. Então, tem várias coisas aí. Eu primeiro vou falar da economia como um todo, depois eu vou falar de setores da economia que foram mais afetados. A economia como um todo, ela está. Você pode checar e ver isso de duas maneiras. Você pode interpretar de duas maneiras. Se você for na Bolsa de Valores de Tel Aviv, está bombando. Bombando. A Bolsa de Valores está subindo mais do que em Wall Street. Quer dizer, se você tem dinheiro na Bolsa de Valores, você ganhou dinheiro esses últimos 2 anos. Se você olhar para a indústria armamentícia, está vendendo para caramba no mundo. Todas as tecnologias de armamentos e cibernéticas de Israel, Até para países árabes, né? para todos os países que você pode imaginar, estão comprando com licitação ou sem licitação, coisas que Israel inventa roda também, todo dia. Quer dizer, então você tem setores e você tem partes da economia que, poxa vida, teve guerra, mas
Caramba, melhorou. A gente sabe que alguns setores sempre ganham com a guerra. Todas as guerras que acontecem no mundo. Agora, no dia a dia das pessoas, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande por causa do aumento de inflação, tá? A inflação que já tinha começado antes da guerra, num processo internacional, por causa da pandemia, tudo que aconteceu com a pandemia no mundo todo, a gente sente inflação aqui no Brasil aumentou, inflação na Europa aumentou, né? E inflação em Israel aumentou como nunca em 3 décadas. Quer dizer, você antigamente, em Israel, você tinha assim uma inflação de 1% por ano. Os juros estavam 0,25%. Esse era o juro de Israel por anos. Tanto que houve um boom de financiamento de casa própria, porque não investir em juro não existia em Israel. Então, para você investir seu dinheiro, você compra uma casa, porque não adianta, você você não tem juros, né? E o financiamento fica mais fácil de pagar. Quer dizer, então, de repente, pulou para 3% ao ano, 4% ao ano, o juro aumentou. Agora o juro acho que está em 4,5% por aí. Quer dizer, imagina aumentar em, sei lá, 2 anos os juros de 0,25 para 4,5%. Quem tinha financiamento se danou, porque pagava, sei lá, 1.000 shekels por mês e aumentou para 1.500. Aumentou para 2.000, o mesmo empréstimo que ele tinha feito há 10 anos atrás. Quer dizer, então, houve um processo, obviamente, de. Não digo que Israel não está em recessão, tá? Mas as pessoas realmente estão comprando menos, e isso vai enfraquecendo, né? Vai fazendo a economia esfriar. Né, a gente sente isso. E, como você falou, muitos jovens que eu digo assim, 20, 30, até 40 anos, que tiveram que fazer, tiveram que ir para a guerra, tiveram que colocar a uniforme militar novamente como reservistas, passaram mais de um ano inteiro, 300 dias por ano, nesses últimos 2 anos, ou 400 dias na reserva militar, tiveram que deixar de lado os seus negócios, que muitos fecharam. Em Tel Aviv, você vê a quantidade de restaurantes que fechou. É incrível. Na rua onde eu trabalho, quase todos os restaurantes mudaram de mão. Tipo, era uma coisa e agora é uma outra coisa, virou uma outra coisa um pouco mais simples, agora vende cachorro-quente, entendeu? Quer dizer, então, você sente que isso afetou muito na prática, no dia a dia das pessoas. Você vai na Bolsa de Valores, está bombando. Mas na prática, no dia a dia das pessoas, principalmente por causa da questão do aumento dos preços. E outra coisa que a gente vai ter que lidar com isso nos próximos anos, que vai piorar a economia, que com certeza vai ter aumento de impostos. Já teve. No ano passado, o imposto, eu acho que é IPVA, não. Como é que é o imposto que você paga não é IPTU. IVA, era 17%, ano passado já aumentou para 18%. E quem sabe no ano que vem vai aumentar para 19%. Quer dizer, tudo que você compra, você tem que pagar um imposto a mais. E imposto de renda também deve aumentar. Porque o custo da guerra é enorme. São bilhões, trilhões de shekels. Cada míssil, cada não sei o quê, é muito, muito caro. Guerra é caro. Então, o que a gente está sentindo na economia israelense, a gente vai sentir por anos. Anos. Vai ser uma década inteira de mais impostos, inflação, juros altos, que muita gente teme que Israel realmente perca um pouco o trem dessa que Israel, onde Israel estava, que é daquele crescimento de tecnologia, de startups, de não sei o quê, que a próxima década seja quase uma década perdida. Dani, chegou uma pergunta aqui bem interessante. Confesso que volta e meia, apesar de entender um pouco das razões e dos motivos, principalmente no começo da guerra, eu me questionei isso, né? Principalmente por estar tão cronicamente online nas redes sociais e monitorar as redes do IB, né? Sobre as relações públicas de Israel, né? Por que as relações públicas em Israel é tão fraca? Não falam que salvar a vida do Yahya Sinwar, que ele foi libertado numa troca de 1.027 prisioneiros por um soldado, né, que foi o Gilad Shalit. E
Depois que os últimos corpos forem devolvidos, as atrocidades de 7 de outubro e as atrocidades com os reféns se tornarão públicas. A gente sabe que hoje, se você entrar, não sei quem já fez essa experiência, mas se você entrar na página da Wikipedia do 7 de outubro, tem vários vídeos lá de policiais, de soldados, de reféns, né? O próprio Netanyahu, quando discursou na ONU, colocou lá um bottom com QR Code que você via as imagens, mas não tem a mesma dimensão, o mesmo impacto que chega, por exemplo, de imagens de Gaza, por exemplo, né? Então, como que a gente consegue pensar um pouco as relações públicas em Israel, né? Porque é tão fraca e se deteriorou, né? Ainda mais com esse último o ministro atual de Relações Exteriores, que usa a inteligência artificial na sua conta pública no X. É, é um problema, é um dilema, mas eu infelizmente não tenho uma boa resposta positiva para isso, porque Israel é um país muito pequeno, 10 milhões de pessoas. O número de judeus no mundo é muito baixo, 16 milhões de pessoas no mundo. É impossível você lutar contra um exército de influenciadores ou imprensa internacional de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo e de muita gente que observa, que erroneamente vê Israel como o lado errado dessa história, tá? Aí eu já estou falando da grande imprensa, para a qual eu sempre digo isso. Para a grande imprensa, o lado errado, e é binário, né? É mal ou bom. O lado mal é o que morre mais. Se você tem 1.200 pessoas que morreram desse lado e 1.201 que morreram do outro, o que morreu 1.201 é o lado certo e oprimido. E o que morreu 1.200 não só é o lado opressor, como esses 1.200 não valem nada que morreu. Deixa pra lá. Vamos contar a história só dos 1.201 do lado opressor, porque morreu mais. Na cabeça dos jornalistas que recebem as imagens, algumas forjadas, outras verdadeiras, do que acontece em Gaza, é o que vai vender jornal, é o que vai dar clique. E é o que vai. E eles mesmos acreditam que essas pessoas são os oprimidos. E é binário, é oprimidos versus opressores, e aí o outro lado é o opressor. Né? Não tem jeito. Então, é muito difícil a relações, que a gente chama de asbará israelense, lidar com tudo isso. É um número muito pequeno. Israel é uma minoria no mundo, é o único Estado judeu no mundo, e o número de judeus no mundo é muito pequeno. Então, eu acho que as pessoas que reclamam da Asbará, eu entendo que vocês reclamam da Asbará, mas é impossível lidar com o exército de influenciadores e jornalistas e Al Jazeera, que recebe milhões de dólares para divulgar a narrativa deles. É impossível, mesmo que você coloque um exército de, sei lá, 1.000 influenciadores israelenses todo dia fazendo conteúdo. Do outro lado, você tem 100.000 fazendo conteúdo. É claro que não ajuda os algoritmos das redes sociais, como o TikTok, que é claramente enviesado anti-Israel, porque é chinês, e os chineses têm um ranço com Israel, como os russos, né, que inventaram o antissemitismo moderno. Mas, então, eu acho assim que as relações públicas de Israel poderiam melhorar, poderiam mesmo. Inclusive, havia um projeto de realmente melhorar, aumentar muito a quantidade de pessoas que trabalhem com isso. Eu acho que tem que melhorar muito, está muito falho, tem que melhorar. Mas é sempre Sansão, não é Sansão, Golias, não. Davi e Golias. Davi e Golias, Sansão, não sei porquê. Cebolinha entrou aqui na cabeça. É sempre Davi e Golias. Sempre vai ser. É claro que Davi, de vez em quando, vai lá e mata o Golias. De vez em quando. Mas consegue. Mas, em geral, a quantidade de pessoas engajadas no mundo árabe-muçulmano em difamar Israel é enorme. É muito difícil lutar contra isso. Então, eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que tem que melhorar a Asbará israelense, mas, infelizmente, é uma questão numérica. E por que o povo judeu
sofreu nos últimos 2 anos e 2000 anos e não 2 anos, 2000 anos e mais do que isso, justamente por ser uma minoria. Ser uma minoria é horrível. Você tem que lutar contra a maioria que se resolve te difamar. Você está meio vendido na história, entendeu? Então, eu acho que aqui entra todos nós, o dever de todos nós de tentar discutir, conversar com pessoas e mostrar o outro lado. E a gente tem que ter a esperança de conseguir alcançar alguns corações e mentes. Mas só ficar reclamando que Israel não sabe fazer, né, é, é, não sabe fazer asbará, eu acho que isso aí é tentar para jogar, tentar culpar Israel por uma coisa que é quase humanamente impossível. É, você tocou num ponto hoje que é os algoritmos, né? Mesmo a Meta, o X, se você colocar lá Israel ou Gaza nas buscas, as 10 primeiras vão ser notícias, né, negativas a Israel. E dessas 10 chuto que 5, 6 vão ser notícias que não tem, não é só que são falsas, que não tem nenhum contato com a materialidade, assim. São coisas que a pessoa cria ali, né, sem pé nem cabeça, né? Sobre os ministros na Europa, eu acho que essa coalizão de governo não tem nenhum tipo de. Não é bem recebido na Europa mesmo. Você tem um governo de extrema-direita, com ministros de extrema-direita, nenhum líder europeu que não seja da Hungria, ou talvez a Giorgia Meloni, na Itália, é, governos mais, talvez a Alemanha e a Áustria, que se colocam do lado de Israel de qualquer maneira, vão receber de braços abertos ministros desse governo. Mas fora eles, os outros países não vão receber bem e Israel não vai se colocar para ser ridicularizado, tá? Existe uma questão da diplomacia que você tem 2 níveis de diplomacia. Você tem a diplomacia externa e interna, né? Você tem o que acontece nas ruas do seu país, se você é um presidente ou primeiro-ministro. Você tem que olhar para o seu relacionamento externo e tem que olhar para o público interno. Na Europa, o público interno é absolutamente anti-Israel, principalmente nesses países França, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Portugal, estão absolutamente contra Israel. Numa democracia, um presidente ou primeiro-ministro precisa de votos. Eles não vão falar para o público interno deles que estão se manifestando contra Israel e dizer: odeio vocês, Israel é maravilhoso, vou receber aqui o primeiro-ministro. Eles não vão ser reeleitos. Então não é só uma questão de política externa israelense que não está conseguindo fazer as coisas. Existe aí todo um jogo de diplomático, não diplomático, político na Europa, que você tem uma mudança demográfica enorme na Europa hoje em dia, você tem uma quantidade enorme de muçulmanos e infelizmente, eu também não tenho uma boa perspectiva em relação a isso, não. Eu acho que a Europa está mudando, não vai voltar a ser a Europa que era 20 anos atrás, e, infelizmente, não sei se vale mais a pena investir tanto assim na Europa, no caso de Israel. Eu acho que Israel vale mais a pena, talvez, hoje em dia, investir sim nos acordos de Abraão, que aí é uma tentativa de se integrar na região onde Israel está, que é a Ásia, Oriente Médio, né? Que é onde Israel vive, é a vizinhança israelense, em vez de ficar tentando dar murro em ponta de faca na Europa, com essa mudança demográfica que tem lá. Então, é muito importante que haja uma continuidade dos acordos de Abraão. É impressionante que os acordos de Abraão continuaram depois de 2 anos de guerra. E as imagens de Gaza e todo mundo anti-Israel, não sei o quê. Marrocos não saiu dos acordos de Abraão. Emirados Árabes não saíram dos acordos de Abraão. Continuam lá, incrível. Eles poderiam ter, né, falado, estamos contra esses israelenses genocidas, não vamos. Não. Sudão continua, o Sudão que está cometendo genocídio lá, mas não saiu dos acordos de Abraão. Quer dizer, então você tem os acordos que foram meio que não foram congelados, continuaram, mas não houve novos integrantes. E agora há uma tentativa realmente de trazer mais integrantes para os acordos de Abraão. Obviamente, o objetivo final é que seja a Arábia Saudita. A Arábia Saudita seria um game changer,
se a Arábia Saudita fizer um acordo de, não de paz, porque nunca teve guerra com Israel, mas de normalização com Israel, e entrar nos acordos de Abraão, é simplesmente a capital do mundo sunita, que é 80% dos árabes muçulmanos no mundo. Seria realmente uma mudança drástica, um novo Oriente Médio. Então, Israel está apostando nisso. E eu acho que faz muito sentido, né? Que pode, inclusive, influenciar a Europa depois, né? Mas eu acho muito importante. Então, você tem aí agora no alvo a Indonésia, que está se mostrando muito, muito, muito favorável a entrar nos acordos de Abraão. O presidente da Indonésia tem falado que acha que, claro, que é dois estados, tal, não sei o quê, mas que Israel precisa ser, a segurança de Israel precisa ser mantida. Ele falou isso na ONU, agora em setembro. O presidente da Indonésia, maior país muçulmano do mundo. Então, se entrasse a Indonésia nos acordos de Abraão, obviamente, a Arábia Saudita seria maravilhoso, mas alguns outros países, sei lá, Uzbequistão, países assim que talvez não sejam tão importantes assim, mas que vai tendo cada vez mais número de países entrando nesses acordos, seria aí talvez a melhor maneira de você mudar um pouco a imagem de Israel no mundo. Dani, última pergunta que chegou pra gente aqui no nosso QR Code é sobre a situação dos reféns, né? Se desse pra você falar um pouquinho sobre a acolhida médica e psicológica dos reféns. Você falou isso, né? Falou? Já falamos? Falamos. Porque tinha um caso pessoal aqui também, e aí eu ia aprofundar, né? Aprofunde. Né, tem um caso pessoal aqui, em relação a, né, essa pessoa ela tem um primo jovem, né, que esteve na linha de frente do 7 de outubro, e é em relação não especificamente aos reféns, mas aos soldados, né? Como a gente vê os números de estresse pós-traumáticos, né? Pensando um pouco nos soldados, a gente tem algumas instituições em Israel, como você enxerga esse tratamento para os soldados, para os reservistas? Certo. É realmente muito importante, que a gente tem números, eu acho que, eu não sei se esse número está certo, mas é um número que eu vi, de 80 mil soldados com algum tipo de sequela, tá? Ou sequela física, ou sequela psicológica, pós-traumática. 80 mil pessoas, é muito, né? Como é que você trata uma quantidade enorme de jovens que perderam uma perna, um braço, um olho, que estão em coma ou qualquer coisa nesse sentido, ou que realmente não conseguem mais, quer dizer, não vão conseguir voltar para a vida que eles tinham anteriormente porque estão com estresse pós-traumático, que é uma coisa que realmente debilita muito. Não sei se eu contei para você hoje da minha sobrinha, que ela ela era observadora, né, de fronteira, e teve um dia em 2006, faz um tempão, que ela, não, foi 2014, foi no 2014, que teve alguma coisa na fronteira com o Líbano, que ela ficou sozinha na base e teve um ataque. Ela estava sozinha na base, ela congelou e foi diagnosticada com ataque com pós-trauma, e a vida dela simplesmente acabou depois disso. Ela tinha 20 e poucos anos, e ela hoje em dia tem um cachorro que acompanha o tempo todo, né? Inclusive, ela conseguiu recentemente formar uma unidade de cachorros para ajudar os soldados como os cachorros ajudaram a ela. Inclusive, ganhou agora uma menção honrosa do presidente, ganhou medalha do presidente por causa dessa unidade que ela montou. Quer dizer, então, existem várias iniciativas para tentar ajudar os soldados fisicamente ou psicologicamente, que vão passar dos próximos anos tentando se recuperar. Agora, o acolhimento e o amor que a sociedade demonstra para eles, eu acho que isso ajuda bastante. Certamente, eles têm várias ONGs que estão em contato com famílias, com eles, e as pessoas querem dar coisas. Tipo, eu quero te dar roupa, e o cara fala, não preciso, não, pega aqui. Quer dizer, então tem muita tentativa da sociedade civil de acolher essas pessoas, de demonstrar o amor por essas pessoas, de tentar abraçá-las, né? Tanto as com problemas físicos quanto as com problemas psicológicos, mas certamente é um esforço que tem que ser um esforço nacional também do governo, né? E também das instituições do país.
certamente é uma coisa que também é caro, também vai exigir muitos recursos de Israel, mas é uma coisa que está na cabeça das pessoas e está se começando a falar mais disso agora, porque o foco antes eram os reféns, eram os soldados que estão morrendo em Gaza, todo dia aquela informação, né? Agora podemos informar que fulaninho de tal morreu, era quase todo dia, horrível. Um soldado por dia, 2 ou 3 por semana, terrível. E cada soldado recebe, sei lá, meia hora do noticiário do Jornal Nacional Israelense, contando a história da vida inteira dele e entrevistando todo mundo que conheceu do jardim de infância. Quer dizer, então, cada pessoa tem uma, é, né, um valor muito grande. Então, agora que terminou a guerra, né, esperemos, né, que terminou a guerra e que os reféns vivos voltaram, então o foco está se voltando realmente para os soldados que estão com pós-trauma, com os reféns com pós-trauma, enfim, vamos ver o que a sociedade vai conseguir fazer para ajudá-los a superar o mais rápido possível. É isso, Dani, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim dessa edição especial gravada do Expresso Israel de hoje. Quero agradecer a todo mundo aqui presente. Agradeço a Dani, Leni, Rabino Adria, Comunidade Shalom, por ter topado essa parceria. E é isso, muito obrigado. Agradeço a você também que está nos assistindo aí em casa. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário aqui embaixo, a sua inscrição em nosso canal. Também te convido a se tornar membro aqui do IB por apenas R$ 14,99. Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.